Pra sorrir tem que chorar. Isso, é um E tem tema que chorar mais bonito mesmo? que o outro, É, né? né? Do como levar uma mulher pra cama. Não, o outro a gente vai falar daqui a pouco. Levar é fácil, fazer Levar as coisinhas que é. é mais difícil. Mas eu acho tão importante esse tema do recomeço, porque nós estamos num tempo que é imprescindível. Tem que recomeçar, tem que refazer. E para sorrir tem que chorar mesmo, é bíblico, né? Porque na Bíblia está escrito lá que a casa em festa, ela é bonita, ela é gostosa, mas muito vale uma casa no luto mesmo, no choro, porque quais são os integrantes daquela festa? Quais são as pessoas que estão lá? Será que elas estão ali para te apoiar nos momentos mais difíceis? E aquilo tudo acaba. E quando você está no luto, ali sozinho, chorando, na cama, que seja, você está conectado com a pior parte de você. Eu falo que no fundo do poço não tem mais, não tem como descer. Quando você tá ferradão ali... É o fundo. É a melhor parte, é o fundão, não tem como descer, né? Então... E quando você fala chorar, para quem tá ouvindo a gente e para quem vai assistir o vídeo, é chorar mesmo, chorar de chorar com lágrimas saindo, não é só no sentido figurado do negócio, não. As pessoas têm uma fantasia assim, para ser feliz, quem é feliz só sorri. Não, tem muita gente aqui, eu posso estar aqui, daqui a pouco ir para minha casa, sentar e chorar, né? São papéis que a gente precisa, sociais, que a gente precisa desempenhar. Eu preciso ser filha, mãe, proprietária, salariada, que seja. Nossa. Eu preciso levantar e cumprir um papel, mas à noite eu vou chorar, ou que seja na hora do almoço, eu vou chorar. Mas para fazer sentido, Rô, vamos falar um pouquinho do luto e a gente vai para a parte do recomeço. E quando você diz o luto, é o luto só da perda da morte, essa coisa, ou existe outros tipos de luto? Luto quando a pessoa morre, ou quando alguém que você ama morre, ou um luto da situação. Isso que é legal, porque as pessoas falam, o luto é só para a morte. Não. Então, se você está ouvindo aí ou assistindo, você pode fazer uma correlação com algum problema que você está passando hoje. Então, uma demissão, um término de relacionamento, uma empresa que faliu, ele passa pelo processo do luto. São pequenos ciclos ou grandes ciclos. Alguns lutos, eles pesam mais e outros menos. Então, por exemplo, a primeira fase é a negação. Aí, vai traçando um paralelo aí. Quando você nega, então, fulano morreu. Não aconteceu. Isso não aconteceu, não é verdade, não consigo é real. acreditar. Não, nega. Então, pode acontecer para a morte, pode acontecer para... Fui demitido. Você fica ali naquele choque, né? Não, como assim? Não é possível, né? Travado. Hoje eu fui fazer a unha e aí uma mulher chegou, ela foi na manicure na cadeira de trás. A mãe dela fez um exame, aí deu que estava com câncer, o médico abriu e fechou. Imagina, um oncologista fazer uma cirurgia, abrir uma mulher e fechar e falou, deu metástase. E ela estava no salão fazendo as unhas, ela disse, não, eu tenho certeza que não está certo esse diagnóstico e que a quimio ou a rádio vão reverter o quadro. Não vai reverter, mas ela está em processo de negação. Fase 1, que são 5 fases. Então, o processo de negação é essa. A empresa está falida, não entra dinheiro, não tem faturamento, mas ele está ali negando aquela questão de vai dar certo. Então, você fica insistindo num segmento, numa área, num relacionamento também e vai dar certo. Então, é a negação. Isso, por exemplo, é um perigo, né? Porque no caso da empresa que você citou, aí me veio à mente o seguinte: se o negócio realmente está falido e a pessoa fica nessa negação, achando que não, achando que pode dar certo, ele acaba perdendo outras coisas, porque vai lá, vende o carro, vai lá, vende um imóvel, vai lá para injetar o dinheiro numa coisa que já está quebrada ou que não vai, que está morta. Acabou. E aí que acaba de lascar a vida mesmo. É bem difícil, nega, vai até o fim. Segunda fase é a fase da barganha. E se eu tivesse chamado a ambulância antes? E se eu tivesse trocado a medicação antes? E se eu tivesse ido antes? Não tem. É assim, e é engraçado que é bem estereotipado, mas é uma característica comum dos seres humanos. Se você estiver acompanhando alguém no luto, você vai falar, ele tá nessa fase. Tá nessa fase. E aí, então, e se eu tivesse pego mais dinheiro no banco? E se o meu outro sócio tivesse trabalhado mais? E se ele não tivesse me traído num relacionamento? E se eu tivesse... A mulher carrega muita culpa. E se eu fosse mais gostosa, mais bonita, eu tivesse, sei lá, feito relação com ele mais tempo? O e se? É a barganha, é a segunda fase. Fica barganhando, ali, brigando e não sai daquela questão. Então, o e se também te impede de recomeçar. Por isso que o tema a gente fala, para sorrir tem que chorar, porque você precisa
do quarto estágio, que eu vou falar daqui a pouco, você precisa para recomeçar. Você não é que é uma regra. Não é uma regra, mas o ser humano normalmente tem um comportamento é isso. comum. É como se fosse uma boiadinha, sabe? Você precisa percorrer aquele caminho para ficar bem. Então, quando você vê alguém chorando muito porque terminou, sai dessa! Não chora, é bom chorar, é bom estar ali conectado. Então é o contrário, né? Porque geralmente as pessoas tentam, né, amenizar. Não, para, amenizar. Você não merece sofrer, para de chorar por ele, por ela, tal. Então é o contrário, chora mesmo. Chora. Descabela aí. Chora. Então, a primeira fase, negação, segunda fase, barganha. Terceira fase, raiva. Então, é normal. É o ódio, né? Ódio, raiva. Matar aquele eu não sei o quão fácil é para as pessoas irem traçando paralelo, mas quando a minha filha tem 8 anos, a segunda, né, 02. Ela nasceu e ficou na UTI, ela teve um pneumotórax, que é uma bolinha no pulmão. Mas eu tinha feito, eu acho que quem tem filho se identifica. Tinha feito todo o enxoval, todas as coisas, eu queria minha família lá, e era um luto de uma coisa que era importante pra mim, é muito superficial perto de coisas mais graves que poderiam ter acontecido. Mas eu estava no luto. Aí quando eu subi pra UTI, eu vi aqueles bebês pequenininhos ali, eu falei, gente, aquilo naturalmente acelerou o meu luto, mas eu fiquei com raiva de Deus. Por quê? Eu não queria estar ali. E é muito comum num processo de luto a pessoa ficar com raiva de Deus e culpar ele por ele estar fazendo aquilo não deveria ter acontecido. Pode ser por Deus, pode ser raiva do universo. Questionar a crença, a fé, né? Começa a questionar a própria fé, a religião. Questiona, será que existe mesmo? Ou porque raiva da pessoa que convive, das pessoas que convivem, raiva de você, eu sou burro, eu sou idiota, eu sou ignorante. Então esses xingamentos, eles estão ali no terceiro estágio e muito presentes. Então, esse estágio, por exemplo, esse terceiro, você falando, também para mim vem muito claro, muito a ver com a questão desse luto de relacionamento, que é onde é isso, né? Ou a pessoa ela leva para ela, é porque a culpa foi minha, eu sou otário, por que eu fui tão burro? Por que eu fui tão burro? Por que eu sou... Ou leva pro outro, né? Aquele filho da mãe, aquela... Não pode ouvir falar o nome da pessoa. Nossa, eu tenho nojo. Não fala, quer ver o capeta, mas não quer ver o outro, né? Ou não quer ouvir falar. A raiva. Raiva das pessoas, raiva das coisas. E até às vezes dos amigos, né? Todo mundo. Porque foi você que me apresentou. Como uma pessoa, um cão raivoso, exato. Né? Você fica com raiva de tudo. Raiva de um casal, relacionamento, raiva de um casal... que tá ali, ali olha, pra que isso? Essa melação ali, né? Raiva de alguém que é bem sucedido no mesmo segmento, você sente aquela raiva, é natural, é normal. E essa raiva também, ela é só a raiva ou ela pode ser acompanhada também da inveja, da coisa? Eu acho que é uma mistura de tudo ou não? O ser humano sente inveja, né, Rô? Então se ele já tem a veinha, fica a flor da pele. Como assim a outra tá mais feliz, aquele casal meloso? Não tem como, né? Imagina, você vê... Por exemplo, eu já fui abordada várias vezes na sala de treinamento, me ajuda, com a relação de morte. Quando mulher e marido morre, e aí ela vê uma família feliz e ela não tá com aquela composição de marido, que é pai dos filhos, ela pode sentir raiva. Então, eu já peguei várias mulheres em atendimento que acabam até, vão sair com o homem casado. Então, por isso que eu falo, luto é bem importante você perceber. Olha. Então, eu saio com um homem casado porque eu sinto raiva, eu preciso, né? Não é uma obrigatoriedade, mas isso acontece muito. Acontece por conta Se você pergunta para uma mulher que desempenha o papel de amante, fala, por que você está fazendo isso? Ela quer destruir ela aquele... sente raiva. Sente raiva porque ela não tem aquilo, não teve... Talvez esses processos, eles não estão claros para quem não é da área da terapia, para quem não é psicólogo. Não fica claro. Porque para a pessoa, na verdade, talvez ela nem se dê conta disso. Não dá conta. É inconsciente ali o negócio. É inconsciente, ela está naquele processo. Várias vezes em grupo terapêutico, a gente pergunta, por que você faz isso? Né? Não no sentido de acusar, você está errada. Então, mas para entender, né? Qual é a origem desse seu comportamento? Então, se você sente raiva de alguém que tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, por exemplo, se questiona, por que você está sentindo essa raiva? Você tem uma resposta muito profunda e muito genuína que não é superficial, o que te incomoda. Então, você pode sentir raiva por várias situações e ali no processo do luto é muito aceitável. Acolhe isso, acolhe essa raiva. Não é, vou quebrar todos os copinhos da minha casa, vou sair chutando todo mundo, vou mandar todo mundo lá pra casa do chapéu. Mas se você está assim, acolhe. Nossa, eu tô
sentindo ódio, eu tô sentindo raiva. Faz essa pergunta do porquê. Quarto estágio... Vamos lá. O primeiro estágio foi a negação. O segundo... barganha. A barganha. O terceiro, a raiva. E aí... o quarto item, que é a que a gente chama de depressão, que é o choro. Não é aquela depressão estereotipada que clinicamente você vê... O paciente precisa de acompanhamento de psiquiatra, psicólogo, isso pode acontecer. Mas a depressão é o choro, aquela falta de não quero tomar banho. Quero chorar, não quero sair, quero não comer consegue, pra caramba. Não consegue, aí chora porque tá vivo, chora porque não tá aí, chora, fica mal. E essa fase, aí todo mundo fala, não queria estar assim. Essa fase, ela é valorosa, porque a pessoa se conhece e faz as reflexões. E é uma fase de conexão para quinto estágio, que é a aceitação. Então, o quarto, a pessoa chora, fica triste pra caramba, não vê sentido. Agora, por exemplo, existe um tempo... mínimo para isso ou máximo para isso, para que isso não venha a se tornar um problema também, a pessoa só ficar nisso, ela necessariamente, por exemplo, se ela entrou nesse quarto estágio, que ela vai chorar, que ela vai estar sensível, que ela vai sair dessa fase, ou a pessoa pode também, se ela não tomar cuidado, ela pode ficar nesse vitimismo, nesse choro, fica. O tempo esperado é de 6 meses a 2 anos, e ela pode ficar anos. 6 meses a 2 anos? Mas não é uma regra, é assim, aconteceu, já acompanhei várias pessoas que saíram do luto rapidinho, porque dependendo da crença dela, da pós-morte, dependendo do quanto ela acredita que ela é abençoada ou não, isso potencializa o caminho. Então, por exemplo, quando a gente fala de crença, e eu sei que o Brasil tá meio... todo mundo fala de crença, né? Fala da era coaching no Brasil, prejudicou tanto... Não vou ser antiético, mas a gente estuda há 14 anos para vir uma pessoa que faz 8 dias... Não, faz um curso de 10 dias e vira coach. Mas essa parte de crenças é muito importante, Rô, porque é como você acredita que as coisas são. Então, se eu acredito que quem morre vai pro colinho de Jesus, ou se eu acredito que eu não conquistei alguma coisa na minha vida porque Jesus não quis, ou porque o Criador não quis, ou porque não era a hora, porque era melhor para mim, são crenças possibilitadoras e que me possibilitam de caminhar, de ir em direção ao que realmente eu mereço de fato. Só que se a crença da pessoa, se o mindset dela é um pouquinho mais, a gente fala, não fala limitado, né? Com menos escolhas, menos recursos, ela cai. Então, o que seria um mindset sem escolhas? Ele não sabe o que é a vida após a morte, ou ele não tem uma crença de vida após a morte. Ele se sente um malogrado, ele sente que ele não merece, se a autoestima dele tá baixa, ele acha que ele não vai viver uma vida plena. Se ele vê os seguidores no Instagram, ele fala, nossa, eu nunca vou conseguir, sendo que essa pessoa começou com o Instagram com 0 seguidores. Todo mundo, né? Ninguém começa com 1 milhão. Mas não consegue, Rô. Quem tem um mindset com pouco recurso, é mais difícil de sair do luto. E dá para mudar isso? Como assim? Por exemplo, uma pessoa que tem essa limitação desse mindset, né, dessa ideia ali, dessa coisa, existe o caminho para que ela mude isso, para que ela melhore, para que ela... Sempre, Rô. Primeiro eu ouvi os seus podcasts. Aqui, no mínimo, triste você não vai ficar, né? É verdade. Fazer terapia, acompanhar leitura, acompanhar a Bíblia, eu acho que é muito lindo, não tô aqui... E estar aberto também para tudo isso, né? Porque tem isso também, né? Tudo isso, Rô, a gente tá num mundo muito maluco, e aí eu fico irritada, sabe? Eu fico muito irritada com o tipo de conteúdo que as pessoas soltam por aí, o conteúdo que as pessoas estão consumindo. Aí você vê um podcast desse, eu já assisti, já ouvi os outros, assisti também no YouTube, você falou aqui do seu canal. Sim. E um conteúdo lindo. E aí eu vejo pessoas que ficam 30 minutos na frente do Instagram assistindo dancinha, ou coisa muito Nós falamos disso, né? Até com quem que a gente estava aqui? Foi com a Carol Gaivota e com a Victoria, que a gente estava falando sobre assessoria de imprensa, e nós falamos justamente isso. Que assim, eu, pelo menos na minha opinião, eu falo assim, gente, tem que tomar cuidado, porque a gente está numa fase que é um conteúdo tão inútil, e inútil de vários pontos de vista mesmo, que é o que você falou, a pessoa fica meia hora olhando uma dancinha. E é aquilo. E aí não é que não seja legal, que seja errado, muito pelo contrário.
Você precisa usar a sua criatividade, você tem que movimentar o seu corpo, você tem que dançar, você tem que pular, saltitar, só que você tem que evoluir. E aquilo precisa ter um significado, um propósito, porque senão você fica nisso. E aí daqui 1 ano você tá nisso, daqui 2, daqui 3, e aí? Quanto tempo você perdeu? Quanto tempo você perdeu com a dancinha sociais, e a dancinha não te trouxe nada? Poderia ser assim, 5 minutos para você rir, ou relaxar, ou até querer reproduzir a dancinha, ponto. E aí depois absorver outro tipo de conteúdo, né? Então quando eu falo da autoajuda, a Bíblia ela tem metáforas incríveis para você crescer, né? Não estou aqui tentando converter, mas... Não, e sem contar que a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. Então, assim, não é que a gente falou aqui, é o mundo, né? Qualquer lugar do mundo que você chegar, se você perguntar qual é o livro que você conhece, é a Bíblia. Exato. Né? E ali realmente... E aí, por que eu dou o exemplo da Bíblia e vários outros livros? Porque ela tem metáforas que conversam, assim, claro que você pode usar ela com uma fé inabalável, mas você também pode usar aqui na Terra, que são metáforas. Então, você vê histórias de grandes homens, de grandes mulheres. Então, por exemplo, tem o livro de Ruth, que é uma mulher que o marido morreu, ficou pobre, a nora dela ficava ali pegando o resto de coisas que caíam do cesto. Depois, então, assim, a história é de superação. Ou seja, quantas pessoas hoje, pós-pandemia, não podem estar vivendo de restos. Verdade. E no final elas têm uma vida feliz e próspera, tanto no amor quanto financeiro. Então, quando eu falo do que você está consumindo, né, a dancinha é boa para 5 minutos para você relaxar. Para relaxar, para rir. Para ver uma coisinha bonitinha. Engraçado. E pronto, e vai acabou. viver a vida. Então, assim, o que pode melhorar o mindset é esse tipo de leitura, esse tipo de alimento espiritual e emocional para você conseguir passar. Se é uma pessoa vazia, que se sente malograda, ela fica ali no 4º estágio. Ela vai ficar chorando. Ela não sai disso. E pode regredir. Então, você vai conversar com ela xinga, porque tem raiva, porque raiva dela. Ela pode ir pro auto-ódio também, ela pode se mutilar, ela pode usar droga, ela pode comer, ela pode tentar algo pior contra a própria vida. Então, é importante que ela consiga se identificar qual é a fase do luto que ela tá, seja para relacionamento, seja para morte mesmo das pessoas que foram. Eu sei que algumas mortes, elas são mais difíceis de atribuir um significado, que é o 5º estágio, que a gente chama de aceitação. É quando você aceita aquilo de fato. Isso aconteceu porque deveria acontecer. Então, eu fui demitido porque era o melhor para mim, eu estava numa vida horrível, era isso que Deus queria da minha vida, ou... O universo, né? Isso. O universo, ou era a história que nós escrevemos, é quando você aceita de fato que aquilo aconteceu. Só que se a pessoa não tem recurso para entender, para compreender, para caminhar, ela não vai para a fase da aceitação. Ela fica patinando ali atrás. E o aceitar é tão mágico, é tão libertador. Por exemplo, eu trabalho há 15 anos com um treinamento presencial. Então, iam 150 pessoas na sala, era a coisa mais linda, eu adorava. E aí vem uma pandemia. No meu segmento, eu falo, é uma falta de responsabilidade, porque as pessoas choram muito, então passa muita mão no rosto. Seca o rosto, secreção. Então, logo no primeiro final de semana, eu falei, paro ou não paro? Aí eu parei, morrendo de medo. Eu lembro que o Sebrae parou, e eu era parceira do Sebrae. Falei, bom, se o Sebrae parou, vou parar também. Vamos parar também. Aí alguns amigos não pararam, e todo mundo foi pro hospital. Foi bem no comecinho da pandemia. E olha o tempo que eu demorei para estabelecer um luto. Assim, acabou, não vai voltar. Aí todo mundo, nossa, que grossa. Mas eu precisei entender que não ia voltar para poder olhar para outras possibilidades de negócio. Então, eu só sabia ganhar dinheiro ali daquele jeito. Aí vem uma pandemia, me impede de agir na sala de treinamento. Mas foi difícil, é muito difícil, mesmo com recurso. Então, assim, o 5º estágio, ele traz uma nova perspectiva. Então, quando você aceita, eu não deveria mesmo ficar com aquela pessoa, não era pra mim, eu não estava feliz, você aceitou. Aí você começa a dar uma olhadinha pro lado, baixa o aplicativozinho. Baixa um Tinder da vida. Exato, começa a ir pra academia. Sai dando like em todo mundo. Começa a ir pra academia, dá uma olhadinha de lado. Que então, bom. assim, numa morte, quando as pessoas não aceitam e ficam ali chorando, quando você aceita a morte, você começa até a conversar com a pessoa, perceber que ela pode estar com Jesus, ou que seja qual é a sua crença,
ela tá num lugar sagrado. E aí é fácil seguir adiante. Aí você vai mexer no armário para doar as roupas, ou você vai fazer alguma coisa, alguma ação que não seja chorar. Então, por isso que eu falo, quando você está chorando ali, é importante você perceber que é bom aquilo. Não um choro enlouquecido, desenfreado, sem questionar. Me leva junto! Mas é muito importante Entendi. o choro, porque você termina aquele ciclo. Então, imagina que o luto ele tem um ciclo, assim, uma bolinha. Uma bolinha. Estágio 1, estágio sobe pro 2, 3, vai cair 4, quinto. Tá. É um ciclo. Então, alguns ciclos Você tem eles que são fechar mais o ciclo. complexos, isso. Maiores, fazem uma bolinha bem maiorzona, que são mais pesados. E outros são mais curtos. Então, você precisa aceitar que aquele seu amigo não é o brother que você queria. Acaba, encerra. Sim. Aceita que aquela pessoa que você conviveu e que foi tão amigo durante um tempo não está mais com você. É uma morte, é um choro. Precisa encerrar o ciclo. E um relacionamento, mesma coisa. A mesma coisa. Mas eu vivi 10 anos, meu Deus, e agora tá tudo acabado? Não tá. É o tempo que tinha que ser, né? Mas aí o tempo que tinha que ser é colocar a pessoa no 5º estágio. Sim. Porque é que o universo permitiu você conhecer essa pessoa, o que você aprendeu, O que você e aprendeu. o que vai acontecer. O que a pessoa aprendeu, né? Exato, Com você. é o 5º estágio. Quando você está no 5º estágio, a vida flui. Então, por isso, se tiver alguém chorando muito, é bom. Não falar, sai dessa, chora. Até porque não faz sentido, né? Se ela precisa viver essa fase, né? Precisa. E aí fica bem. Então, para quem perdeu pessoas durante a pandemia, que eu falei, é difícil atribuir um significado, eu recebi um direct no meu Instagram, logo depois de uma pauta sobre, não era luto, não lembro o que era. A menina falou assim, eu perdi o meu marido, o meu pai e o meu irmão nessa pandemia. Olha. Eu sou uma metralhadora de ressignificação e de colinho. Mas aí... Na hora que eu abri aquela mensagem... Falei, gente... E agora, né? Ou seja, ela precisa de uma bela dose extra e talvez auxílio de um profissional para conseguir ir além, para conseguir ir adiante. Fizemos um trabalho lindo com ela. Olha só, 5 sessões, ou só 5 sessões. É mesmo? E hoje ela auxilia os familiares das vítimas do Covid. E voltado para a área profissional. Que bacana. Então, assim... As pessoas que eram... É muro de arrimo que fala? Como que é? Muro de arrimo, De família. É isso que fala? Fala isso mesmo. Arrimo de família, não é? Arrimo de família. É isso? Como é que fala? Não, é arrimo de família. Arrimo, não é muro de arrimo. Eu falei muro de arrimo. Arrimo de família. Que é quase um muro de arrimo. É quase um muro. Então, não deixa de ser um pilar. Não deixa de ser. Mas arrimo de família, é isso mesmo. Então, ela arrumou força... É claro que eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Só uma vírgula. Pra quem não sabe o que é arrimo de família, porque você sabe que... Não sabe? Não, mas tem muita galera nova que tá aqui, que assiste o nosso podcast, que ouve, que às vezes nunca ouviu falar. Porque arrimo de família é um termo mais... tiazinha. Não, mas eu também, né? Entregando a idade. Então, arrimo de família é a pessoa responsável por manter a condição financeira daquela família, é o provedor, né, da família, que é o que trabalha, ganha, sustenta, paga a conta, a comida, enfim, é isso. Isso. E aí ela subnichou, ela foi bem especialmente nessa área, porque ela passou por isso. Olha que lindo. Então, ela compreendeu, não é para... Se tem algum profissional, né, alguma psicóloga ouvindo, vai falar, tem coisa aí. Sim, estamos acompanhando para ver se aparece algo, se ela não está fugindo e negando, mas não. Ficou bem conectada, chorou pra caramba, passou pelo processo de luto e compreendeu que, e ela fala, eu entendi o que o Criador queria com isso, porque eu era mimada, eu era imediatista, eu não olhava para os outros, eu tinha os meus homens ao meu dispor, ao meu favor, e aí de repente eles saíram, tiraram o chão. Então eu vi o quão forte eu sou. Imagina, Rô, a situação. E agora ela ajuda todo mundo. Então, alguns lutos, eles têm um ciclo grandão e que vão precisar de mais recurso. Por isso que, às vezes, é bom um psicólogo, até um psiquiatra para fazer a regulamentação metabólica do organismo mesmo. Porque quando você começa a chorar muito, a mente, ela produz uma substância, né? Que deixa o teu corpo down mesmo. Então, endorfina, serotonina, você fica para cima, adrenalina, motivado. E quando você
falta essa produção, fisicamente a pessoa sente. Por isso que aí vira uma bola de neve. Fica difícil sair da cama, é difícil se levantar, é difícil se movimentar, porque os seus pensamentos, eles geram uma substância química e que vão refletir no corpo. E que vão te deixar ali o tempo inteiro, como é que se fala? Embaixo. Vai te deixar dopado ali, vamos dizer assim. Então, assim, para alguns casos, a atividade física melhora, porque você produz. Você começa... Outros não, outros vai repor. As pessoas têm um preconceito, né? Porque antigamente psiquiatra era pra louco. E não tem nada a ver, né? Não. Muito pelo contrário. Não, imagina. Ainda mais assim, o mundo mudou, a vida mudou. Sim. São Paulo, acho que é a segunda cidade mais que estressora. Então, assim... Sabemos disso. Um lugar que... Um diazepamzinho. Né? Ou, não é bom uma medicação. Um diazepam. Não tô fazendo apologia, como é que não se automediquem. Mas é que... Os caras vão tudo já sair comprando. Não dá, né? Porque a tarja preta só com receita, né? Tem o Rivotril, tem os Rivotril. Tem umas coisinhas assim. Dormonide. E é importante fazer um exame clínico, ver se a real necessidade daquilo. Tem umas medicações bem modernas, assim, Rô. Eu falo isso porque minha tia portuguesa velhinha, pra ela, essa área é... Ora, pois. O que você faz? Tia, eu trabalho com terapia, treinamento, psicologia. Não, vais lavar um tanque de roupa suja, vais lavar uma calçola. Trabalhas com terapia, vais lavar a louça da pia, que tá tudo ali. Ela falava, no meu tempo não dava, lavavas uma meia dúzia de calçolas e tava bem, Então, antigamente, era muito preconceito. Tudo E assim, tinha feminicídio, qualquer tipo. Feminicídio não, violência feminina ia pro manicômio. Então, isso acontecia de um marido não conseguir separar, pega a mulher e põe no manicômio. Transtorno bipolar, que é uma coisa comum hoje. Mas as pessoas não faziam o diagnóstico correto. E transtorno bipolar... Bom, quem já conviveu com quem tem isso sabe que é extremamente difícil mesmo. Tem que ter uma ajuda profissional, tem que ter um acompanhamento, tem que tomar remedinho, sim. Porque é isso. É que as pessoas têm um preconceito em relação à medicação, mas assim, você tá com dor de cabeça... Você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Você tá com dor lá na perna porque bateu lá, né? Você toma um remédio para dor ali, um relaxante muscular. Deu dor de barriga, você toma. Então, por que é que quando você tem um sintoma desse, que é um sintoma, que é patológico, você tem que tomar o remédio. Entra de novo, a gente volta pro luto. A negação, ela tá na negação quando ela aceita. Mas eu não preciso disso. Quando ela vai pro 5º estágio, ela aceita. Lembra que eu falei? Quando aceita, você tem um comportamento. Então, o pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Se eu penso que eu não tenho que ter essa doença, eu me sinto mal e não abençoada e eu me comporto de maneira doente. Se eu penso que é uma patologia e que eu posso ir muito bem, posso me cuidar, eu tenho a sensação de que eu posso conviver, né, com diagnóstico e prognóstico, e aí meu comportamento é diferente. Então, eu peguei uma cliente há uns 10 anos atrás, ela era enfermeira competente pra caramba, mas ela se sabotava entrando na negação porque ela não queria saber, saber de jeito nenhum. Quando ela aceitou, então, ela foi lá pro 5º estágio, aceitou o diagnóstico dela, ela subiu e ela tá como enfermeira-chefe no hospital. Quando ela percebe que ela vai descompensar, vai quebrar tudo, ela recolhe. Então, ou ela não vai trabalhar, e aí tem um diálogo legal com as pessoas que convivem com ela, todo mundo meio que já sabe, e ela não vai trabalhar. Então, Então, quer dizer, você não precisa se limitar por conta disso, muito pelo contrário. Você precisa compreender, entender, buscar uma ajuda, né, no caso, e tocar a sua vida. Porque é como uma pessoa que tem, às vezes, uma limitação física, né? Ela tem, mas aí ela ajusta aquilo pro modo de vida dela, pro trabalho e etc e tal, e vai viver uma vida normal. Exato, mas e as pessoas compreendem, né? Se ela ficasse negando aquilo, que por isso que eu falo que precisa chorar para ser feliz. Precisa chorar para ser feliz. Se ela fica negando, ela não flui, ela não vai adiante. Então, olha só, se você está ouvindo ou assistindo, identifica aí as pessoas que você ama ou você, qual o processo do luto você está em qualquer relação, seja a morte ou para uma conquista. Entende? Até a saúde financeira. O que tem a ver a morte com a saúde financeira? Encaixa aí.
Encaixa e vê qual estágio que você tá. Isso faz muito sentido. Esse ciclinho aí de 5 fases do luto. E aí vai ser muito bem. A fase de chorar na vida financeira é você fazer conta. É ali que você chora e vai lá, não dá, minha despesa tá bem mais alta do que a receita. Que a pessoa, meu Deus. Só que quando você aceita que você Como ganha assim? menos do que você gasta, a aceitação, aí você vai se para um adequa, recomeço, né? você recomeça. E quando a gente fala... Nós já fizemos uma pauta lá com a Gláucia e com a Carol sobre recomeço. O recomeçar, ele pode ser mais difícil porque ele tem uma mochila pesada. Então, quando você começa, você tá com a mochila levinha. Sim. Para recomeçar, já tem um evento de não ter conseguido anteriormente. E o que te faz não conseguir, talvez sejam escolhas erradas ou escolhas inadequadas para dentro do contexto ou a vida. Então, quem ia prever uma pandemia, Rô? Ninguém. E aí, de repente, milhões de pessoas são obrigadas a recomeçar. Transformou tudo numa loucura, a vida de todo mundo. Ninguém previa, aconteceu, todo mundo teve que se adaptar. E é uma coisa louca, porque, eu, durante a pandemia, eu vivi um tempo ali sem trabalhar, trancado dentro de casa, e aí é isso. Nossa. O boleto chega, você tem que pagar o boleto, porque o boleto, gente... Vem. Vou te falar uma coisa. Se você quer vencer na vida, seja como um boleto, porque o boleto é o único que no final ele vence. Então é isso, né? E todo mundo teve que se adequar a isso. E muita gente pirou com isso, né? Porque a gente teve um surto quando a gente fala aí. do mindset das escolhas, porque sempre a mente vai escolher distorcer. E isso é para todo mundo. Eu adoro distorcer, super dramática. Primeiro eu sou um ser humano, depois eu vou para a área da terapia. Porque quem aqui não distorceu, não veio sentimento de incapacidade depois da pandemia? Não sou capaz, ou porque ou como eu fui burro, ou se eu tivesse escolhido. Aí vem o luto de novo. Tivesse escolhido tal coisa. Algumas pessoas facilmente identificaram os lenços aí para vender enquanto o povo estava chorando. Mas outras não, estão batendo cabeça até hoje. O que a gente não pode fazer é distorcer, porque a distorção te impede de recomeçar.